Bom dia. Bom dia. Por que a concepção de avaliação do Colégio SESI não é tradicional como a maioria dos colégios particulares? O Colégio SESI ele vem com uma proposta inovadora, porque se formos fazer uma análise aí da evolução da educação, nos últimos séculos a educação pouco evoluiu. E essa metodologia tradicional, ela remonta aí à época das primeiras escolas que eram administradas pelas igrejas, onde o aluno era um ser passivo, o professor era o ser supremo do conhecimento e o aluno apenas aceitava o que o professor, a metodologia que o professor determinava para ele. O sistema de avaliação tradicional tem diversas falhas, porque um aluno que estuda a vida inteira retém uma porção de conhecimento, tem que em apenas 1 ou 2 dias demonstrar todo esse conhecimento através de uma prova, que se for feita uma análise no dia em que ele vai fazer aquela avaliação, pode ser que diversos fatores podem influenciar esse resultado. Por exemplo, ele pode estar mal, pode estar com alguma dor, isso não reflete o real aprendizado dele, não é uma maneira aceitável de se avaliar o aluno. Se ela não é tradicional, qual tendência vocês seguem e o que está por trás disso? O SESI segue os parâmetros da educação colaborativa, onde o aluno participa ativamente do aprendizado e a avaliação se reflete também nesse quesito da metodologia, uma vez que a avaliação é feita de forma contínua, o professor interage quase que em tempo integral com as equipes e a avaliação é feita dessa forma. Praticamente diariamente essa avaliação é feita. O sistema de avaliação leva em consideração não somente a parte cognitiva, mas sim a parte relacional. E hoje um aluno SESI ele se destaca não só no quesito do aprendizado, mas também como na relação, nas relações sociais entre eles, entre aluno, entre aluno e professor, e isso vai ter um reflexo muito grande aí na vida profissional dele. Vai ser uma pessoa que vai conseguir se relacionar com a equipe, que vai ter espírito de liderança, vai ter proatividade. Então essa é o grande trunfo aí da metodologia SESI. Mas na prática, essa abordagem de avaliação não torna o sistema mais fácil para os alunos? Justifique. O fato deles serem avaliados em equipe também pode até aparecer em primeiro plano que a avaliação pode ser mais fácil, porque qualquer um pode ser levado a pensar que um aluno que não saiba tanto pode ser beneficiado pelo conhecimento do seu colega. Mas existe também a avaliação individual, então esse aluno aí ele tem que demonstrar o conhecimento de forma individual. Hoje a metodologia mudou, então a maior parte dos conceitos e das notas que o aluno tira são fruto das avaliações individuais. As avaliações têm o mesmo grau de dificuldade de qualquer outra metodologia tradicional e os alunos são também focados para responder questões vestibular e de Enem, então não vejo isso como sendo uma facilidade para o aluno. Quais são os pontos essenciais para um professor praticar essa avaliação? Os pontos essenciais são, primeiramente, a dedicação a todas as equipes,
e para isso o professor precisa ter um certo tempo, precisa administrar muito bem o conteúdo para que ele possa sentar com as equipes e fazer o seu diagnóstico. Então, um planejamento apurado dos conteúdos e o regramento para que esses conteúdos sejam cumpridos, nunca atropelando, nem passando por cima de alguma dificuldade que o aluno tenha, mas o ponto essencial realmente é o planejamento. Cite um exemplo de um instrumento avaliativo que você aplicou em uma oficina e que reflete essa concepção de avaliação. Tem diversos instrumentos avaliativos, mas como a minha área é a área de física, eu costumo avaliar atividades práticas, como por exemplo, se eu estou ensinando velocidade, aceleração, eu levo os alunos para a quadra, eles fazem vídeos de um integrante da equipe correndo, e após essas filmagens a gente faz a avaliação do desempenho desse atleta, aceleração. Isso tudo é levado em consideração para avaliação. Não é somente fazer o vídeo e ficar olhando o vídeo, mas tem que responder uma série de questões, como por exemplo, qual foi o momento em que o atleta atingiu o seu pico de aceleração, calcule a velocidade média desse atleta, esboce o gráfico da velocidade pelo tempo, da aceleração, se essa aceleração foi constante, qual foi o ponto que ele atingiu a velocidade máxima. Então, isso é só um exemplo, mas tem diversos exemplos, como eletricidade, construção de motores, e compreensão do funcionamento desses motores através do eletromagnetismo, termologia, como os alunos descobrirem o ponto de fusão do chocolate, calor específico do chocolate. Isso tudo é o que uma questão coloca de forma abstrata. Eu tento fazer com que o aluno vivencie aquela questão e viva o problema na prática e ache a solução, colocando sempre os conteúdos e as equações e as resoluções, e também as conclusões e depois uma apresentação por parte deles. Soubemos que tem avaliação de segmento elaborada pela mantenedora. Ela não é uma prova? Isso não é tradicional? Existe realmente essa avaliação de segmento, que é para que o aluno se depare com um tipo de avaliação mais parecida com o que ele vai enfrentar no Enem, no vestibular. Então são questões bem elaboradas, são questões geralmente com uma inspiração nos vestibulares mais difíceis e no Enem, e é um tipo de avaliação também. Infelizmente, o nosso sistema avaliativo ainda é regido pela metodologia tradicional, o sistema avaliativo do Brasil. Algumas ações aí do Enem levam a gente a acreditar que de repente pode ser diferente, como interdisciplinaridade e transdisciplinaridade, que a gente já vê hoje em dia bem evidente nas questões aí de alguns vestibulares e do Enem. Mas o objetivo da prova de segmento é fazer com que o aluno se depare com um tipo de avaliação que seja parecido com o que ele vai enfrentar aí nas provas nos certames aí de vestibulares e Enem. E se o aluno não aprendeu, tirou nota baixa, o que vocês fazem? Tem semana de recuperação? A recuperação é feita de maneira paralela com os conteúdos, e se ainda assim o aluno não atingir a nota esperada, né, a média, ele tem, além de um atendimento extra classe pelo professor, ele tem a possibilidade de fazer uma nova avaliação no final de cada trimestre.
uma apreciação final sobre o processo avaliativo do Colégio SESI. O Colégio SESI hoje, com a metodologia que ele traz inovadora, a avaliação vem sofrendo algumas mudanças aí, se adequando à realidade